Muito bem, estamos gravando então agora oficialmente. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso segundo encontro do RDE, né? A nossa aula cujo tema é velocidade média. Estamos aqui com 16 alunos: o André, o César Augusto, o Emanuel, o Fernando, a Giovana, Heloísa, João Pedro, Luiz Felipe, Marcela, Matheus Bolotaro, Matheus Akira, Matheus Gaino, Matheus Gandner, Renan José e o meu amigo Yuri Cunha. Bom, no tema da nossa aula, então, é velocidade média. Nós vimos na aula da semana passada a respeito da posição, do tamanho de um corpo extenso, partícula, né? Aquilo que não é corpo extenso a gente pode considerar como uma partícula, e trajetória. E nós vimos que todas essas grandezas são relativas. E que o movimento, então, vai ser uma grandeza relativa também. Né? Então, até discutimos. Quando sua mãe falar que você está parado, você pode explicar para ela dezenas de movimentos que nós estamos nos movendo quando estamos sentados ou deitados no sofá ou na nossa cama, né? Mexendo na internet. Estamos realizando dezenas de movimentos em torno do próprio eixo da Terra, em torno do centro do sistema solar e assim vai. Então, o movimento é uma grandeza relativa. Então, a velocidade é uma grandeza relativa. Claro que, como eu estava dizendo antes de iniciarmos aqui, a gente sempre vai querer, quando a gente quer na prática marcar velocidade, a gente vai procurar um referencial inercial e vai dizer que a Terra está parada. E a Terra está parada? Boa pergunta, né? Sim e não. No nosso referencial, ela está parada. Por quê? Porque nós nos movemos juntos com ela. Então, a distância da Terra para nós não, quando eu estou parado, aqui sentado na minha cadeira dando minha aula, a distância entre eu e a Terra, ela não se altera. Então, eu estou parado em relação à Terra. Percebe? Então, por exemplo, quando você está viajando com sua família, imagine você que tem uma família grande, aí pai, mãe, dois irmãos, o cachorro, estão todo mundo viajando dentro de um carro. Seu pai desenvolve uma velocidade de 80 km por hora. Vocês estão viajando 80 km por hora. Em relação à Terra, em relação à superfície da Terra, porque é assim que a gente mede, porque a Terra para nós está sempre parada, tá bom? No nosso referencial. Todo mundo que está dentro do carro não está viajando com a mesma velocidade de 80 km por hora, certo? Então, por exemplo, estava viajando o Yuri com a família dele. Se o Yuri tomar qualquer outro referencial que não a Terra, que esteja dentro do carro, ele vai estar parado. Por exemplo, o Yuri vai tomar como referencial o pai dele. Eles estão a 80 km por hora. Mas, se o pai dele for o referencial, a distância entre ele e o pai dele aumenta? Não. Então ele está parado no referencial do pai. Se o referencial for a mãe, for o irmão, for o cachorro, foi a janela do carro, for o câmbio, foi o rádio, a multimídia, sei lá, a luzinha do teto, tudo que está dentro do carro está parado em relação ao Yuri, e o Yuri está parado em relação a tudo que está dentro do carro, porque estão viajando com a mesma velocidade. Então, a distância entre eles não se altera. A menos, né, que tem um cachorro voando, uma mosca que passou ali, mas aí já é uma outra história, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje é velocidade média, que é uma grandeza relativa, e nós vamos discutir velocidade média por vários encontros que estão ainda por vir, não é? Não é apenas o encontro de hoje. Hoje nós vamos começar fazendo uma introdução, né? Aplicações básicas da velocidade média e como que eu vou calcular a velocidade média, como que eu uso o cálculo da velocidade média quando eu tenho um corpo que não é um ponto material, não é uma partícula, é um corpo extenso. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Gente, eu vou apresentar a minha tela para vocês. Então, vou parar de ver o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, e eu espero que tenham, vocês podem me chamar pelo áudio ou escrever ali no chat, pedir para alguém me chamar, porque eu não vou conseguir ficar lendo, tá bom? A ideia de hoje é resolver bastante exercícios tratando de velocidade média. Vamos lá, vamos apresentar a tela aqui, apresentar a tela. Então tá aqui, essa aqui foi a aula que nós começamos na semana passada, né? Então, tudo aquilo que nós já vimos sobre corpo extenso e no final das contas, lá por último, sobre trajetória, ok?
Bom, então para falar de velocidade, nós vamos começar a falar disso aqui, ó, posição do corpo. Posição do corpo. Vamos lá? Vamos slide. A posição é a medida de onde o corpo ocupa, né? O espaço que ele ocupa em relação a uma dada orientação. Tá? Então, como aliás, nós vimos isso semana passada. Então, essa medida, ela é sempre uma medida relativa. Ela está relacionada a um ponto que eu tomei como referencial, que eu chamei de ponto zero, né? Tá bom? Então, onde é o ponto zero do universo? Ninguém sabe, né? Mas eu estudo uma trajetória e eu posso definir aquilo como zero ou não, tá? Então, eu poderia chamar o 10 de zero, poderia dizer que aqui era o zero. Então, esse que estava a 35 do zero, ele está a 25 do 10, então ele estaria na posição 25. Tá? Então, perceba que isso tudo são grandezas relativas. Bom, então, o que é velocidade, gente? Velocidade é a taxa com que um corpo se move, com que ele se desloca. Qual é o deslocamento que ele realiza a cada unidade de tempo? Tá? Então, vamos aí. Deslocamento é a variação da posição do móvel. Nossa, professor, não precisava explicar isso aí. Eu sei o que é deslocamento, mas veja só como é óbvio a situação. Eu tenho aqui. Cadê o desenho? Vai aparecer aqui para vocês. Ó, eu tenho então aqui aquele mesmo desenho de um corpo que ele estava inicialmente na posição 10. Então, a gente representa a posição pela letra S, porque posição é sinônimo de espaço ocupado. Em inglês, espaço a gente escreve com a letra S, ok? Quando eu falo da posição inicial, a posição que ele ocupa no instante zero, eu coloco um zero no pezinho do S. Certo? Depois de certo tempo, o tempo passou e como ele está em movimento, sua posição mudou. Ele passou a ocupar a posição 35 quilômetros, ok? Beleza? Então veja, essa nova posição, que a gente pode chamar de posição final, a gente não vai colocar símbolo nenhum aqui para a letra dela, né? Agora, o que é óbvio, né? Também não é tão difícil de entender, que o deslocamento que ele realizou, a distância que ele percorreu aqui, tá? É a diferença entre as posições. Tá certo? É o quanto que ele mudou a sua posição. Então, confira comigo aqui no canto. Ó, ele estava na posição 10. Ele foi para a posição... Opa! Ele foi para a posição 35 quilômetros. Sempre em quilômetros aqui, né? Tá marcando ali. Ó, a unidade de medida aqui. Então, quanto que mudou a sua posição? Quanto que ele se deslocou? Alguém já pensou aí? 25, né? Ele saiu do 10 e foi para o 35. Quanto que ele se moveu? Quanto que mudou sua posição? 25. Como que eu chego a essa conta de 25? Eu chego fazendo a posição onde ele parou menos a posição de onde ele saiu. Ou seja, eu chego a 25 fazendo 35 menos 10. Não é isso? É isso. Tá? Então, esse é o deslocamento. Esse é o quanto a sua posição se alterou. Beleza? Agora veja, quando eu estou pegando uma grandeza, fazendo ela menos o seu valor inicial, eu estou sempre calculando variação dela, tá? Sempre estou calculando variação dela. Na física, vocês vão ter mais 4 anos de física, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. A gente vai usar muito isso, calcular a variação de uma grandeza. A variação da posição, depois a gente vai ver a variação da velocidade, depois a gente vai querer ver a variação da energia, variação disso, variação daquilo, variação de tantas coisas. A gente usa tanto isso na física que para representar a variação, a gente usa um símbolo chamado de delta, que é esse triângulo aqui, ó, com a ponta para cima. Tá? Então, o deslocamento de um corpo é ΔS. E quem é delta? Posição onde ele parou menos a posição inicial. Quero calcular o deslocamento que ele realizou até o 35. Posição do 35 menos a posição de onde ele saiu.
Se eu quero calcular a posição até o instante 2, até o instante 3, pega a posição do instante 2, faço menos a posição de onde ele saiu. A posição do instante 3 menos a posição de onde ele saiu. Estou calculando a posição do corpo. Estou calculando quanto variou sua posição. Estou calculando o seu deslocamento, tá? Que o deslocamento, enquanto o corpo andar em linha reta, sem fazer voltas, é igual à distância. O deslocamento nem sempre é igual à distância, isso a gente vai ver semana que vem. Ok? Então, deixa eu fazer uma coisa para melhorar um pouco aqui. Eu vou fechar minha câmera, porque eu vou deitar o meu computador, tá? Para poder escrever com mais facilidade. Então, a letra vai ficando muito horrível. Vocês vão parar de me ver no cantinho. Ok. A partir de agora, pararam. Muito bem. Então, tá aí deslocamento. Deslocamento escalar é quanto que o corpo mudou, altera a sua posição, tá? E o que vai ser a velocidade? A velocidade de um corpo vai ser a medida do quanto que o corpo altera a sua posição num dado espaço de tempo, tá? Então, vamos voltar para o mesmo desenho aqui do caminhão. Imagina que ele saiu daqui, que era a posição igual a 10 quilômetros, né? E depois ele chegou na posição 35 quilômetros, ok? Tá? Então, determinar a velocidade é saber a taxa com que um corpo se move, a taxa com que um corpo se move a cada unidade de tempo, né? Que pode ser quilômetros por hora, quanto ele se move em quilômetros a cada hora, ou pode ser em metros por segundo. Tá? Então, quantos metros ele se move a cada segundo, a cada unidade de tempo. Tá certo? Então, imaginemos a seguinte situação aqui, ó. Ele saiu da posição 10. Tá? Ele saiu da posição 10, vamos supor que ele tenha saído da posição 10 exatamente às 14 horas, posição 10 quilômetros. Tá? E quando ele passou na posição 35, era exatamente 14 horas e 30 minutos. Tá? Então, esse tempo nós chamamos de T0, é o tempo inicial. É a mesma ideia lá que nós usamos para o espaço, né? Usamos espaço inicial, espaço zero, a posição de onde ele saiu. E T inicial, T0, é o tempo aonde eu comecei a registrar. Tá bom? Porque o tempo inicial é quando criou o universo, né? Esse é o tempo inicial de verdade. Então perceba que essa medida de inicial é relativa também. Inicial por quê? Ele começou a se mover daqui? Não necessariamente. Significa que é a partir daquele momento que eu comecei a observar o fenômeno. Ou significa que é a partir daquele momento que eu comecei a registrar o fenômeno, a fazer observação. Tá bom? Então, calcular a velocidade desse caminhão, se eu estou usando aqui quilômetros de hora, seria saber quantos quilômetros ele anda a cada hora. Quantos quilômetros sua posição se altera a cada hora? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu já calculei lá no slide anterior quanto que sua posição se alterou. Posição é variação da posição ou deslocamento escalar, quanto ele se moveu, é posição final menos inicial. Ele chegou no 35, só que ele saiu do 10, não saiu do 0, né? Então, quanto ele se deslocou? 25 quilômetros. Ok? E quanto tempo ele levou para andar esses 25 quilômetros? Tá? Bom, professor, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó, delta T? Lembra que eu falei do delta? Caso você não saiba, delta é esse triângulo aí, ó,
que tem a forma de uma asa delta. Por isso que a asa delta se chama delta, porque essa aqui é uma letra grega, tá bom? Muita cultura no lance, ok? Momento cultura na sua rádio. Paiquerê FM. Bom, muito bem. Muito bem. Então, o que é delta? É variação. Então, é quanto tempo se passou. Qual é o instante final menos o instante inicial. Lembrando que, de novo, instante final não é que o mundo acabou, né? E não quer dizer que o caminhão parou também. Instante final porque eu estou estudando apenas este recorte do movimento dele. Então, isso é tempo final para mim. Quem é o tempo final? 14 horas e 30 minutos. Quem é o tempo inicial? 14 horas. Então, quanto tempo se passou? Ou você põe aqui 30 minutos, ou você já põe direto meia hora, tá? 30 minutos não é meia hora? Não foi meia hora que ele gastou? Sim, professor. Então eu coloco 0,3 horas. Pelo amor da Nossa Senhora das Equações, não faça isso. Pensa lá na tia Beth que dava aula de matemática para você na quinta série. Como é que eu represento meio na matemática? É 0,3? Não, meu amor, é 0,5. Então, 30 minutos ou meia hora é 0,5 horas. Tá bom? Então, presta atenção nisso aí. Tem que converter o tempo em hora. Ou então você pega esses 30 minutos, divide por 60 minutos para virar horas. 30 dividido por 60, sabe quanto dá, meu bem? 0,5. Porque 30 é exatamente metade de 60. E meio na matemática é 0,5. Ok? Então agora eu posso calcular a velocidade desse meu caminhão neste percurso aqui, a velocidade média dele nesse percurso, entre as 14 e as 14h30 horas. Essa velocidade média vai ser... Velocidade média é quanto ele se desloca, por quanto tempo ele levou para se deslocar. Vai ser 25 dividido por 0,5, vai ser igual a 50 km por hora. Espera aí, gente, não está legal. Está faltando espaço aqui. Está faltando espaço, mas eu vou resolver isso agora. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Não vai dar mais para eu apagar, tá? Mas enfim, eu vou fazer aqui o melhor. Então, velocidade média, a definição que nós aprendemos hoje é quanto que um corpo se desloca a cada unidade de tempo, né? Nesse nosso caso aqui, nós estamos calculando a velocidade em quilômetros por hora. Por quê? Porque o meu deslocamento está em quilômetro e o meu tempo está em hora. Tá? Por isso que eu não podia pôr o 30 minutos. Porque eu não posso calcular a velocidade em quilômetros por minuto. Não é usual. Até posso. Mas ninguém vai te pedir para calcular isso no exercício. Tá legal? Então, nós calculamos que o deslocamento do caminhão foi de 25 quilômetros num tempo de 0,5 horas. Ó, estou usando esse cara em quilômetros e esse cara em hora. Tá vendo por que que velocidade lá no carro a gente mede em quilômetro por hora? Por quê? É a distância percorrida. Opa, para onde eu fui? É a distância percorrida ou deslocamento realizada a cada unidade de tempo. Por isso, quilômetro, distância percorrida, a cada unidade de tempo, que nesse caso está em hora. Tá? Se eu dividir 25 por 5, eu vou chegar ao valor de 50 quilômetros por hora. Ok? 50 km por hora. Então, essa é a velocidade média do caminhão naquele recorte. Significa que ele andou com essa velocidade, o ponteiro estava parado nos 50 km por hora o tempo todo ali? Naquela meia hora? Claro que não. Por isso que o nome disso é velocidade média. Ele pode ter aumentado um pouquinho, pode ter abaixado um pouquinho, mas na média, a gente pode supor que ele viajou com 50 km por hora, ok?
Tá legal. Pessoas, se vocês lembram das nossas primeiras aulas, vocês vão lembrar que distância ou deslocamento, que vai dar o mesmo nesse caso, no Sistema Internacional de Medida não era medido em quilômetro, era medido em metro. E tempo no Sistema Internacional de Medida não era medido em hora, era medido em segundos. Deixa eu fazer o S diferente aqui, fazer o S assim, tá? Por isso, no SI, a unidade para a velocidade, o que é SI? A unidade padrão, Sistema Internacional de Medida. A velocidade tem que ser metros por segundo e não quilômetro por hora. Ok? Aí você fala assim, mas professor, por que então que a gente usa no velocímetro do carro quilômetros por hora? Porque quando você pega o carro, você está interessado a percorrer distâncias de vários metros, de quilômetros, tá? Então, para você ter um melhor controle da sua viagem, é muito mais prático você ter a velocidade ali marcada em quilômetros por hora e não metros por segundo, né? Tá? Quando eu vou de uma cidade para outra, eu sempre meço essa distância em quilômetros, não em metros. Então, é bom eu ter essa velocidade em quilômetros por hora, tá certo? Porque eu posso calcular, planejar melhor o meu tempo de viagem nesse caso aí. Então, como é que a gente vai converter? A gente tem essa, que é no SI, ó. Essa é a unidade padrão, metros por segundo. E nós temos essa unidade de quilômetros por hora, que é a que nós mais usamos na prática. Então, nós vamos fazer muitos exercícios que vão ter esses dois caras. E a gente vai ter que passar de um para o outro, tá? Tá certo? Como nós fizemos ali, ó, nós calculamos a unidade anterior, o quilômetro por hora. Eu posso calcular? Posso, tá? Só cuidado para você não misturar, usar 1 quilômetro em hora, minuto com quilômetro, minuto com metro. Desde que você use distância em metro e tempo em segundo, ou distância em quilômetro e tempo em hora, vai dar tudo certo. Porque se você usar distância em metro e tempo em segundo, achou metro por segundo. Usou distância em quilômetro e tempo em hora, achou quilômetro por hora. E existe uma forma de converter de um para outro fácil, tá? Que é a seguinte: a razão entre os dois é metros por segundo, tá? Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Quando eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, quando, ô senhor, me ajuda nessa hora. Aqui. Quando eu quero ir de quilômetros para metros por segundo, eu divido o valor por 3,6. E se eu quiser fazer o contrário? Bom, qual é o contrário de dividir? Multiplicar. Então, se eu tenho uma velocidade em metros por segundo e eu quero convertê-la para quilômetros por hora, eu vou pegar o seu valor e multiplicar por 3,6, ok? Você deve estar se perguntando aí por que 3,6. É muito simples. Ó, eu vou fazer aqui, só que depois eu vou ter que apagar, tá bom? Desculpa, gente, tá faltando espaço aqui no slide, ó. Vamos converter de quilômetro por hora para metros por segundo. Como é que converte quilômetro para metro? Multiplica por 1.000. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Como é que converte de hora para segundo? Uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Sabe quanto é 60 vezes 60? 6 vezes 6, 36, não é? Mais 2 zeros, 3.600. Então, olha o que virou. Ó, a razão de 1.000 por 3.600, que é o mesmo que 1 por 3,6.
Então, se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu multiplico por 1, divido por 3,6. Claro que multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma, né? Então, é só pegar e dividir por 3,6. Tá certo? É daí que vem o valor, esse valor de 3,6, tá bom? Ih, já zoei tudo aqui o exercício. Meu Deus. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ler para resolver ele aqui, tá? Dá para ler, né? Depois eu mando o PDF, esse PDF aí para vocês também. Então diz o seguinte, ó. Exemplo número 1. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova de 100 metros rasos femininos dos Jogos Pan-Americanos nesta terça-feira, 25 de outubro de 2011, após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11 segundos,22. Então vamos calcular a velocidade média desta Rosângela aí, ó. Velocidade média é distância dividido por tempo, tá? Acho que faltou esse exercício fazer a pergunta aqui para nós, né? Acho que perdi algum slide aí. Mas nós queremos calcular qual é a velocidade média desta corredora, nossa querida Rosângela. Bom, tá aqui o tempo. Ela andou 11,22. Qual é a distância que ela andou? Bom, gente, se a prova é de 100 metros, qual é a distância que ela percorreu? Essa aí ficou fácil, né? Até os corintianos vão saber responder. Ela percorreu 100 metros. Então, ela percorreu 100 metros num tempo de 11,22 segundos. Então, anotei os dados, copiei a equação, vou substituir na equação e encontrar a velocidade média dela na prova. Tá? A velocidade média dela é de 100 dividido por 11,22. Tá? Isso aí vai dar quanto? Meu, tá confuso esse negócio, né? Espera aí. Vamos de novo. Ah, aqui, ó, tem um slide aqui só para resolver o exercício. Então, vou colocar aqui aquilo que eu já coloquei, tá, gente? Então, ó, a equação, distância por tempo, tá meio enrolado hoje aqui, né? Vamos lá. A distância é 100 metros e o tempo é 11,22 segundos, tá bom? Então, a velocidade média é 100 dividido por 11,22. Essa velocidade média é 8,91 metros por segundo. Metros por segundo, porque está em metro e o tempo está em segundo. Se você quiser 5 km por hora, multiplica isso por 3,6. Vai estar aqui no próximo slide, tá? Você vai ver qual é a capacidade dela de correr, tá bom? Olha aí. Tá a resolução aqui. Então, 8,91 vezes 3,6, 32,076 quilômetros por hora, tá? É uma velocidade aí considerável. O ser humano mais rápido do mundo, que é o Bolt, ele vai conseguir correr na prova dos 100 metros, que é a prova mais rápida, e ele chega a 36, 37 quilômetros por hora. Tá? De velocidade média, tá bom? Isso não quer dizer que ele não atinge picos, né? Porque ele acelera desde o repouso, né? Ele parte parado e vai acelerando até atingir o ápice ali no segundo 8 ou 9 segundos. E ele começa e vai com aquela velocidade até o final, né? Começa a desacelerar depois que cruza a linha de chegada. Tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. Outro exercício aqui. Eu falei que a gente ia fazer bastante exercício de velocidades hoje. 2. A distância entre o marco zero de Recife
e o Marco Zero de Olinda, são 12 cidades que ficam próximas lá em Pernambuco, é de 7 quilômetros. Supondo que um ciclista gaste 1h10 pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade média entre o percurso, levando em conta que ele parou por 10 minutos para descansar? Bom, gente, aqui a gente já tem uma discussão interessante que a gente tem que fazer, que é a seguinte: esse tempo que ele levou parado, eu vou contabilizar no conto da velocidade, sim ou não? O que você acha? Sim ou não? O mais normal é vocês acharem que esse tempo, ó, como o João já respondeu, não. Fernando disse sim. Pois é. O mais normal é a gente achar que esse tempo ele não é contabilizado. Por quê? Porque ele está parado. Ele não está se movendo. Mas a velocidade média é definida pelo seguinte. Lembra que é tempo, hora que ele saiu, menos... Perdão, hora que ele chegou, menos hora que ele saiu? Lembra disso? Então, o tempo da parada precisa ser contabilizado. Todo o tempo parado precisa ser contabilizado. Por quê? Lembra disso, ó. O tempo é tempo final menos tempo inicial. Então, o que importa para a velocidade média é a hora de chegada e a hora da saída. Entende? Então, por mais que isso não faça sentido para nós, na velocidade média é assim que a gente vai trabalhar. O corpo saiu, parou para o carro saiu, aí a família parou para almoçar, não sei o que. Conta todo o tempo. A mulher saiu de casa, esqueceu a bolsa, voltou, conta todo o tempo. Todo o tempo precisa ser contabilizado. Por quê? Porque lá na equação é hora da chegada menos hora da saída. O que ele fez nesse meio tempo? Quantas paradas? Ele se perdeu. Problema é dele. Ema, cada um com seus problema, tá certo? Então, esse aqui é um exercício bem interessante, que a gente discute bastante, que é quando tem parado, o que eu faço? Conto ou não conto o tempo? Conto ou não conto? Sempre me rebate a dúvida, tá? Temos que contabilizar todo o tempo, ok? Então, eu não sei se vocês lembram dos dados do problema, mas eu vou colocar aqui para vocês de novo, olha. Aliás, sempre façam isso, né? Anotem, coloquem os dados aqui, ó. A distância entre as duas cidades era 7 km, como os descolados falam, 7 km, os jovens, são jovens. Ele pedalou por 1h20. E tem um tempo da parada aqui que eu não sei ainda o que eu vou fazer com ele, que é 10 minutos. E aí, quer dizer, agora a gente já sabe, né? O que eu quero? Calcular a velocidade média. Então, olha que novidade. Para calcular a velocidade média, eu vou usar a equação da velocidade média. Fantástico! Incrível! Uau! Uau! Para calcular a velocidade média, eu uso a equação, adivinha, da velocidade média. A física é realmente fantástica, não é mesmo? Muito bem. Então, o que vocês estão lembrando, estão sabendo já? Que eu preciso somar esses dois tempos, tá? Então, toma cuidado, tá? Se ele pedalou 1h20, eu vou usar o tempo total, e parou por 10 minutos, ele levou 1h30 para ir de uma cidade a outra, ok? E é esse o tempo que eu vou pôr lá na equação. Agora, de novo, como é que eu vou colocar isso, professor? Eu não posso jamais colocar uma grandeza com duas unidades. Aqui eu tenho duas unidades. Uma parte medida em hora, outra parte medida em minutos. Não tem como eu colocar isso lá na equação. 1h30, tá certo? Professor, posso converter tudo para minuto? Pode, mas não faz sentido, porque a distância está em quilômetros. O que é melhor? Trabalhar o tempo em horas. Professor, posso converter tudo para segundos? Pode, vai dar um trabalhão. Uma hora a gente já viu agora há pouco, é 3.600 segundos, né? Mais 30 minutos, que é 1.800 segundos.
Soma tudo isso aí, vai dar quanto? 54 mil segundos. E daí converte a distância que é 7 km para 7 mil metros. Beleza, quer fazer assim? Seja feliz, jovem. Vai lá, jovens. Vocês são jovens. Vocês podem tudo. Mas o mais fácil é converter esse tempo para hora. Por quê? Porque a gente sabe, aliás, vou fazer de novo, ó. O tempo total não é 1,3 horas. Vocês estão vendo aqui? Não é. Não cometa este erro. Tá? Não é 1,3 horas. 30 minutos não é 0,3 horas. 30 minutos é metade de uma hora. Então é 0,5. Então o tempo total... Opa! O tempo total é 1,5 horas. Professor, querido, lindo, fofo. E quando não for 30 segundos, 30 minutos? Porque 30 minutos eu já aprendi que é 0,5 horas. E se for, por exemplo, 20 minutos? Bom, tudo bem. O que você vai fazer? Você vai converter isso aqui para hora. É. E como é que converte para hora? Dividindo por 60. Porque cada hora tem 60 minutos. Você vai chegar à conclusão que isso aqui é 1/3, né? 2 sobre 6. 20 sobre 60 é o mesmo que 2 sobre 6, que é o mesmo que 1/3, que é 0,666666666. Não, perdão. Não é 2 sobre 3, não, é 2 sobre 6. Tá? Então é 0,333333. O que isso significa? Que 20 minutos é 33% de uma hora. O que o 0,5 significa? Que 30 minutos é 50% de uma hora. É metade, não é? 50% da metade. Tá? Então toma cuidado com isso que não me vai errar exercício por causa disso. Dessa conversão de minuto para hora. 20 minutos não é 0,20 horas. 30 minutos não é 0,3 horas. 30 minutos é 0,5 horas, 20 minutos é 0,33 horas, tá bom? Beleza? 45 minutos é 0,75 horas, porque isso é o decimal, é quantos por cento aquilo é da hora. Beleza? Então vocês estão vendo que o mais complicado no exercício é essas unidades de medida, né? Porque o exercício em si tá mole pro gaiteiro aqui, né? Olha lá, velocidade média é o deslocamento, ΔS, dividido pelo tempo total gasto, que é o ΔT. Então, a velocidade média é 7 km dividido por 1,5. E quanto dá 7 dividido por 1,5? Let me see. Eu não sei. Mas está aqui a resposta. Está o gabarito aqui para vocês. 4,66 quilômetros por hora, ok? E se você quiser converter isso para metro por segundo, você pega esse valor e divide por 3,6. Você vai descobrir quanto que esse ciclista andou em média em metros por segundo. Deixa eu só voltar aqui e colocar o resultado lá para não ficar incompleto. Não gostamos de coisas incompletas. Então, 4,66 aproximadamente quilômetros por hora. Tá bom? É a velocidade média da viagem toda. Ele andou sempre com esse valor? Não. Ele andou com valores mais altos, né? Até porque está considerado ali o tempo tá parada, ok? Prossigamos em frente, sempre em frente. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Exemplo número 3. Olha aí. Em média, uma pessoa caminha com velocidade constante de 5 km por hora. Desta forma, quanto tempo uma pessoa deve gastar para percorrer 800 metros? Você deve estar pensando assim, mas professor, o ciclista fez a viagem 4 km por hora, 66. Como é que uma pessoa caminha 5 km por hora? É verdade, caminha. Eu caminho 5 km em uma hora, mas tem que caminhar bem rápido, tá? Bem rápido para fazer 5 km em uma hora. E você tem que levar em conta que o ciclista ali teve a parada, né? Tá bom?
Teve os 10 minutos da parada que jogou a média da velocidade dele para baixo. Ok? Bom, então aqui é mais um problema muito simples. Velocidade média. Eu falei no exercício anterior que era uma coisa mágica, assim, que eu calculava a velocidade média com a equação da velocidade média. Né? Mas acontece que com a equação da velocidade média, não dá para calcular só a velocidade média, dá para calcular distância e tempo. Eu posso calcular qualquer um dos três, desde que eu tenha os outros dois. Quais três? O que você está falando, professor? Eu tenho três grandezas aqui, ó: velocidade, deslocamento e tempo. Eu posso calcular a velocidade? Posso, se eu tiver distância e tempo. Posso calcular a distância? Posso também. Olha aí. Posso calcular a distância? Posso, se eu tiver velocidade e tempo. Posso calcular o tempo que alguém gasta numa viagem? Pode, se eu tiver velocidade e distância, que é o caso desse exercício aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos ler de novo, porque é de graça e faz bem. Emagrece, leia. Olha aqui. Em média, uma pessoa caminha com velocidade de 5 km por hora. Então isso é VM. 5 km barra H. km barra H. Dessa forma, quanto tempo? Qual é a pergunta? A pergunta é isso aqui. Quanto tempo? O que eu quero? ΔT. Bom, então eu preciso da distância. Quanto tempo uma pessoa deve gastar para percorrer 800 metros? O que é isso? A distância. Aham. 800. Gostaram do meu efeito aqui, ó? A distância. Tudo se encaixa, né? Tá? Tudo se encaixa. Bom, anotei os meus dados, copiei minha equação, li 2 vezes o problema, vou dar uma olhada nas unidades de medida. Isso aqui pode derrubar muito a gente. Unidade de medida. Se eu coloco a minha velocidade em quilômetros por hora, eu não vou poder usar a distância em metro e nem tempo em segundos. Se isso aqui é 5 km por hora, eu tenho que usar a distância em quilômetro e o tempo em hora. Necessariamente, obrigatoriamente, compulsoriamente. Ok? Tá? Então nós temos duas opções. Ou eu converto isso aqui para quilômetro, ou eu converto esse cara para metros por segundo. Tá? Se eu converter isso aqui para quilômetro, aí eu uso distância em quilômetro, velocidade em quilômetro por hora e vou achar o tempo em hora. Se eu converter esse cara para metros por segundo, aí eu vou usar velocidade em metros por segundo, distância em metros e eu vou achar o tempo em segundos. O que eu quero? Eu quero o tempo em hora ou o tempo em segundos? O exercício não pediu, então eu posso fazer dos dois jeitos, ok? Tá bom? Então vou apagar isso aqui, essa bagunça toda aqui, e vou resolver o exercício. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou converter a velocidade para metros por segundo, tá? Por quê? Primeiro, porque eu posso. Segundo, porque eu quero. É brincadeira, né? Porque eu quero treinar essa prática aqui, ó, conversão de quilômetro por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz mesmo? Quem que lembra aí? Divide por 3,6. Se você dividir 5 por 3,6, vai dar 1,8. Ok? Então agora eu vou usar velocidade em metro por segundo e distância em metro. Aí tá beleza, aí sim, parabéns, aí vai dar certo. Você vai achar o tempo em segundo, ok? Então vamos lá, ó, velocidade, eu não vou usar o 5, vou usar o 1,8 metro por segundo. Por quê? Porque eu vou pôr a distância em metro, 800 metros, tá ok? E aí eu vou achar o meu tempo em segundo. Ah, professor, e agora? Como é que faz, hein? Como é que eu saio dessa aí? Bom, multiplica cruzado, alguém pensou. Pode ser a opção, multiplicar cruzado, né? Eu gosto de pensar o seguinte, eu vou isolar a minha grandeza, a minha incógnita. Quem é minha incógnita? ΔT. Então, vou deixar ele sozinho um dos lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para cá. Ele estava dividindo, ele vem multiplicando. 1,8 vezes ΔT.
Ué, professor, mas aí o senhor não isolou o ΔT, agora ele está junto com 1,8. É verdade. E agora, então, eu vou passar 1,8 para o lado de lá. E aí, ele que estava multiplicando, porque o ΔT veio multiplicando, né? Então, o 1,8 que estava multiplicando vai para o outro lado, dividindo. Então, quanto tempo eu vou gastar? É 800 dividido por 1,8. Fazendo a minha conta de cabeça aqui, ó, dá exatamente 444,44444 segundos, tá? Eu vou pôr um 4 aqui só, vou pôr um aproximadamente, que eu coloco um tiozinho em cima do sinal de igual, e coloco a minha unidade de medida. Tá bom? Se você tivesse feito em quilômetros por hora, quanto que ia dar isso? 444 é segundos. Quantos segundos tem uma hora? 3.600. Então, eu divido por 3.600. Isso daria 0,12 horas, ok? 0,12 horas. Quer calcular em segundos? Pega o 444 e divide por 60 só. Aí virou minutos, aliás, né? Falei segundos, falei errado. Virou minutos. Ok, exemplo número 4, number 4. Um menino, menino lindo. O menino saiu da sua casa e caminha para a escola, dando em média um passo por segundo. Um passo por segundo, tá? Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros, ó, então peraí. Se ele dá um passo por segundo e o passo dele tem 40 centímetros, ele não anda 40 centímetros a cada segundo, então eu tenho a velocidade média dele aí, ó. Ele anda 40 centímetros a cada segundo. Por quê? Porque ele dá um passo por segundo. Vamos pensar, né, gente? Vamos ser pensador e não reprodutor. Tá certo? Então ele dá 40 centímetros por segundo, porque ele dá um passo por segundo, e o passo tem 40 centímetros. Ok? Agora, eu posso fazer essa divisão e dizer que a velocidade dele é 40 centímetros por segundo? Posso, mas isso não tem utilidade. Tá certo? Tá certo. Mas isso não tem utilidade. Dificilmente alguém vai te perguntar isso. Calcule a velocidade do menino. Calcule a velocidade do menino em centímetros por segundo. Dificilmente. Tá? Então, o que é o melhor? O melhor é você usar no SI sempre. Ó, vamos seguir com o exercício, você vai ver do que eu estou falando. Se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua escola e a casa em metros é... Ele pediu a distância em metros. Então, de que me adianta a velocidade em centímetros por segundo? De nada vale. Tá bom? Não vale nada. Tá bom? Beleza? Então, o que é o melhor eu fazer? O melhor é eu converter isso aqui para metro. Lembra lá do comecinho do ano? O que é o centímetro? É a centésima parte do metro. Um metro tem 100 centímetros. Um centímetro é um centésimo do metro. Então, para o centímetro virar metro, eu divido ele por 100. Ah, professor, isso eu já estava careca de saber, ou cabeludo de saber, né? Que eu duvido que tenha algum careca aí. Que 40 centímetros é 0,4 metros. Ótimo, bom para você. Good for you, diria a sua teacher. Good for you. Happy Thanksgiving Day, ok? The books on the table. Se você sabia, beleza. Se você não sabia, é isso aí. Eu converti o centímetro para metro como? Dividindo por 100, porque o centímetro é a centésima parte do metro. Um metro tem 100 centímetros, ok? E aí eu posso determinar que a velocidade desse cara é 0,4 metros por segundo. Aí, beleza. Isso aqui vai ser útil para mim. Por quê? Porque o exercício me pediu a distância em metros. Tá bom? Então, eu já tenho a velocidade. O que eu preciso para calcular a distância? Lembra que eu falei? Ó, equação da velocidade média. Eu posso calcular a velocidade se eu tiver distância ou tempo. Posso calcular o tempo, como nós fizemos no exercício anterior, se eu tiver velocidade e distância. E posso calcular a distância se eu tiver velocidade e tempo. Ele me deu o tempo.
Tá aqui, ó. 5 o quê? Minutos. Tá vibrando o celular. Não, é eu pensando. Eu não vou poder usar o tempo em minutos, né? A velocidade não está em metros por segundo, então vou ter que converter isso para segundos. Quantos segundos tem 5 minutos? Ah, professor, eu sei de cabeça aí, é 300. Ótimo. Good for you. Happy Thanksgiving Day, boys. Ok, agora, e se eu não sei, professor, como é que eu converto? Bom, converter minuto para segundo é multiplicar por 60. Por quê? Porque um minuto tem 60 segundos. Por que que tu dividiu por 100 e não multiplicou por 100? Porque 1 centímetro não tem 100 metros, é o contrário, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos, então você multiplica. E isso aí vai dar 300 segundos, ok? Então, é esse cara que eu vou usar na equação, e não esse. Por isso que eu converti. Tem gente que converte e usa o valor desconvertido, né? Eu estou convertendo por quê? Porque eu tenho que usar o convertido. Eu não posso usar esse, é por isso que eu converto. Então, tem uns passos que você precisa fazer. Copiar a equação, anotar os dados, e antes de colocar, enfiar tudo na equação, querer fazer conta, confira as unidades de medida, tem que estar batendo tudo. Como aqui agora vai bater, ó. Eu vou usar a velocidade. Que velocidade que eu estou usando? 0,4 metros por segundo. Dividido por distância, que é o que eu quero. Igual, aliás, distância dividido por tempo, que é 300 o quê? Segundos. Eu não vou pôr aqui unidade, porque a gente não põe unidade na equação, né? Tá bom? Mas isso aqui, ó, vou riscar aqui do lado, é metros por segundo. E esse cara aqui é segundos. Então, quando eu encontrar o ΔS, eu estou encontrando em metros. Perfeito? Perfeito. Certo, Roberto. Tranquilo, Murilo? Então tá bom, continuando aqui, ó. O que que eu tinha lá? 0,4 ΔS por 300. Multiplica cruzado, se você quiser, ou você pensa aquilo que eu te falei, vou isolar a minha incógnita. Então mando o 300 para o outro lado. O 300 estava dividindo, ele passa multiplicando, ok? Olha aí. Ó, fazendo essa multiplicação, gente, eu vou pôr aqui o resultado, tá? Ó, você pode cortar esse zero com esse, é o mesmo que 4 vezes 30, que é 120. 120 o quê? Metros. Sabe por que que é metros? Ó, porque esse cara aqui tem metro por segundo. E esse cara aqui? Segundo. Tá, aqui está dividido o segundo, aqui o segundo está multiplicado. Olha que lindo. E que bonito, né? A física é linda. Uau! Beleza, gente? Vamos ver se dá tempo da gente fazer mais um? Não dá mais. 16 horas e 33 minutos. Bom, o que vai ficar só para a semana que vem, então, é o exercício do corpo extenso, tá? Mas prestem atenção no que eu vou explicar para vocês aqui, para a gente não ter problemas depois, tá? Aguenta aí, fica online, fica conectado. Deixa eu parar minha tela, aliás, parar minha apresentação. Eu vou mandar a atividade para vocês fazerem. Vocês já estão acostumados, embora nunca fizeram de física, vocês já estão acostumados a fazer as atividades. Essa atividade vai ser uma atividade ATCP. Ela vale conceito e cômputo de frequência também, tá? Então ela é composta, é uma atividade curta. Eu acho que não é o momento de eu forçar, tá? De eu querer extrair o máximo de vocês. É o momento da gente ser colaborativo, da gente se ajudar, né? Não tá fácil para ninguém. Não acha que tá fácil para mim aqui não, que tô enlouquecendo, gente, tá? Então é o momento da gente ser colaborativo. Eu tô mandando exercícios básicos, não vai te preparar para entrar no ITA, esse exercício de hoje, tá? Porque eu preciso apenas verificar se você aprendeu o conteúdo, que é o mais importante sempre, tá? Então são 4 exercícios, porque também não é para ser longo, batatinha, igual os que eu fiz aqui,
Pelo menos os 3 primeiros. Por quê? Porque o quarto exercício vai ser de corpo extenso. E o corpo extenso a gente não conseguiu ver hoje. A gente vai ver quando? Semana que vem. Tá? Então olha aqui, olha o meu olho. Tenta olhar no meu olho, né? Ele não para quieto, mas tenta. Eu vou mandar a atividade para você. Você não vai entregar semana que vem. Claro que não. Por quê? Porque a gente não terminou de ver o conteúdo. Vai ter um que a gente vai ver só semana que vem, não é? É porque você não vai na semana que vem, professor? Não, porque eu tenho certeza que o Yuri ele quer começar a fazer hoje. O Matheus também quer, o Renan também quer, tenho certeza. Ele quer começar a fazer hoje. Então, vou mandar. Você pode fazer os 3 primeiros hoje já, porque o conteúdo a gente já viu, a gente vai ver semana que vem. O exercício 4, se você quiser tentar, pode tentar. Tá? Mas o conteúdo do 4 a gente vai ver só semana que vem. Tá bom? E vocês vão me entregar daqui 15 dias. Então, vai ter aula da semana que vem, aí você pode fazer o 4, se você preferir, e me entrega na outra semana. Tá bom? Eu vou mandar lá pelo Classroom, vocês vão receber, e vamos devolver lá pelo Classroom. Na data, sem atrasos. Porque o atraso embola tudo. Porque quando você entrega com atraso, eu não sei que você entregou. Vai ficar como se você não tivesse entregado. Porque não dá para eu ficar voltando e vendo um por um daqueles que não te entregue se entregou agora a atividade, tá certo? Eu tô dizendo que eu tô enlouquecendo aqui, tá bom? Então me ajuda a te ajudar também. Vocês entenderam? Então eu vou mandar a atividade, mas o prazo é para daqui 15 dias. Então tem um exercício lá, não vai chorar para a mãe no banheiro, não vai chorar no banheiro. Fala, professor, não deu esse exercício aqui. Não dei. O 4 eu não dei ainda. Mas a atividade é só para daqui 15 dias. Vocês me entenderam? Acho que entenderam, né? Então, gente, um abraço para vocês. Vejo vocês na quinta-feira, nesse mesmo link, nesse mesmo horário. Ah, meu filho quer falar. Então, peraí, deixa eu parar a gravação aqui. Ele quer mandar um abraço para vocês.